O fogo engolia tudo. As labaredas subiam como monstros vivos, quebrando o céu em vermelho, laranja e preto. As folhas viravam brasa no ar antes mesmo de tocar o chão. A madeira estalava como osso. O calor batia no rosto como tapa. Deus sabe o que faz, repetia a mulher ajoelhada na terra batida, com a saia suja de cinza e o rosto coberto pelas mãos. Ela tremia, mas não fugia. Parecia que o mundo inteiro estava caindo em volta dela, e, ainda assim, ela permanecia ali. Os bombeiros gritavam que era tarde demais. Gritavam: sai, evacua, vai explodir. E ninguém obedecia porque ninguém, naquele momento, tinha coragem de tocar nela. Quem tocaria numa mulher ajoelhada falando com Deus, enquanto o inferno descia do morro? Mas então o vento mudou. As chamas hesitaram. O fogo desviou da casa. E quando tudo ficou só cinza e fumaça, havia algo no quintal que ninguém, nem bombeiro, nem vizinho, nem curioso conseguiu explicar. Viúva desde os 34 anos, depois que o marido sofreu uma parada cardíaca trabalhando na obra, ela aprendeu a fazer tudo sozinha. Consertar cerca, puxar água, amassar o próprio pão. Não tinha ninguém para defender, então ela aprendeu a defender joelho no chão. Era o jeito dela lutar, rezando e insistindo. Ela vivia com a filha, Letícia, numa casa simples de madeira pintada de azul claro, num sítio pequeno, afastado, já quase no fim da estrada de terra. A casa tinha varanda de tábuas antigas, cortina de pano bordado pela própria mão, e um fogão a lenha que ficava sempre aceso de manhã cedo, fazendo pão, broa de fubá, rosca de coco. Aquilo não era só comida, aquilo era renda. Aquilo pagava luz, pagava gás, pagava o caderno da escola da filha. Todo mundo conhecia Célia na região, a mulher da fé. Uns falavam com respeito, outros com deboche. Ela já tinha ouvido todo tipo de frase: lá vem a crente do milagre, vive de oração, vive dizendo Deus proverá. E ela respondia sempre igual, do mesmo jeito calmo, macio, sem raiva: é porque ele provê. Só que aquele verão estava diferente, quente demais. O chão rachado, o pasto seco, os bichos magros. O vento não trazia alívio, trazia poeira e cheiro de coisa queimando. A rádio repetia o aviso: risco extremo de incêndio, evitem fogo perto de mata seca. Mas quem mora longe sabe, o alerta sempre parece sobre outro lugar, até que chega na sua cerca. Naquele dia, Célia e Letícia estavam voltando da igreja. Vinham a pé, como sempre. Letícia com o cabelo preso num rabo de cavalo torto, Célia carregando a Bíblia de capa gasta, marcada, cheia de papelzinho dentro. Andavam devagar, conversando baixo, quando Letícia apontou para o céu e disse: mãe, aquilo é fumaça? No começo parecia longe, um fiapo cinza no horizonte, como se alguém tivesse queimando lixo num terreno baldio. Mas, passo a passo, aquilo cresceu. O céu, que era azul lavado de tarde quente, começou a amarelar. O cheiro de madeira queimada ficou forte. A garganta arranhou. O ar pesou. Célia apertou o passo. Vamos, filha, anda rápido. Quando as duas dobraram a curva da estradinha e enxergaram o próprio terreno, o coração de Célia afundou. O morro atrás da casa estava em chamas. Não era fogaréu pequeno. Era uma língua enorme de fogo descendo o barranco, comendo seco, pulando cerca, estalando galho grosso como se fosse palha. O fogo vinha vivo, vinha decidido, vinha na direção da casa. O galinheiro já estava pegando. O pomar estava aceso, as folhas virando pó diante dos olhos. Tinha passarinho batendo asa no desespero e caindo duro no chão, já chamuscado. Um vizinho apareceu correndo gritando: Célia, pega tua menina e sai. O vento tá empurrando o fogo para dentro da tua cozinha. Sai agora. Mas ela não correu para a estrada. Ela correu para dentro de casa. Entrou como um raio, pegou a única foto do marido, ele de braços cruzados, sorriso tímido, manchado de graxa, pegou a Bíblia em cima da mesa e chamou: Letícia, perto de mim, agora. A menina estava branca de medo. Mãe, a gente vai morrer? E Célia respondeu do jeito mais honesto que uma mãe de fé pode responder: filha, se essa for a hora da gente, a gente não vai sozinha. Ele leva a gente pela mão, mas eu creio que não é a nossa hora. Lá fora, um barulho seco, alto. Uma árvore grossa caiu pegando fogo. E o fogo continuava descendo. Quando chegaram os bombeiros, já não era mais incêndio pequeno. Era cenário de tragédia.
A luz do sol virou luz alaranjada, como o fim do mundo. A fumaça ardia no óleo e descia para a garganta, fazendo tossir até quem só estava olhando de longe. A viatura parou quase derrubando cerca. Desceram 2 homens e uma mulher, todos suados, com aquela expressão de quem já viu muita coisa que ninguém quer ver. O comandante gritou: "Senhora, alguém lá dentro?" Célia respondeu: "Eu e minha filha." "Então sai agora." E foi aí que começou o choque, porque ela disse não. Ela simplesmente disse não. Calma, baixa, plena, não vou sair. O bombeiro achou que não tinha escutado direito. Como é que é? Eu não vou sair. Ele veio até a varanda, sentindo o calor bater no rosto como se ele tivesse encostado no forno aberto. A senhora não tá entendendo. A senhora vai perder a casa. Isso tudo vai virar cinza. A gente não tem como segurar esse fogo aqui. Célia virou o rosto para ele e respondeu com uma serenidade que, naquele momento, soou quase ofensiva: "A casa é só madeira, mas a minha fé não é." O bombeiro ficou irritado. "Minha senhora, o fogo tá vindo direto para cá." E ela: "O vento não manda em Deus. Deus manda no vento." O bombeiro bufou, girou o corpo, chutou uma pedra, xingou baixinho, porque ele não tinha paciência para gente teimosa de interior. E foi aí que veio outra dor, que corta mais que fogo: a zombaria. Porque ninguém sofre sozinho. Sempre tem plateia. Já tinha juntado gente na estrada de terra. Tinha vizinho, tinha curioso, tinha aquele tipo de gente que aparece em desgraça como se tragédia fosse televisão ao vivo. Metade tava com o celular na mão, filmando. A outra metade tava de braço cruzado, dando opinião. "Tá vendo?" disse um. "Fanática. Prefere rezar do que agir. É isso que dá ficar nessa de Deus proverá, Deus proverá." Disse outro: "Deus não vai apagar fogo de pasto. Não, vai sobrar só cinza, e ela vai dizer que foi plano de Deus. Faça-me o favor." Célia ouviu tudo. Cada palavra pesou, principalmente porque tinha gente ali que ela mesma já tinha ajudado. Gente que já bateu na porta dela para pegar pão fiado. Gente que já chorou na cozinha dela pedindo oração. Agora riam, apontavam, tratavam ela como louca. Letícia agarrou a mãe. "Eles estão rindo da senhora, mãe." E Célia disse a frase que ia marcar aquele dia: "Deixa. Eles estão rindo porque ainda não viram Deus trabalhando." Os bombeiros voltaram a gritar: "Vai pegar gasolina. A casa vai explodir." E era verdade. No fundo da casa, perto do fogão a lenha, havia o botijão. Se o fogo encostasse, era tragédia. Não só para elas, pro quarteirão inteiro de sítios. Mas Célia já estava de joelhos. Ela se ajoelhou na terra batida da varanda, aquele chão que ela mesma varria todo dia de manhã, e abraçou a filha. Ajoelhou com calma, como quem diz: "Eu escolho onde eu vou ficar quando chegar o fim." Ela não estava fingindo coragem, ela estava apavorada. O corpo tremia, o cabelo grudava na testa de tanto suor, o óleo ardia de fumaça. Mas, mesmo assim, ela começou a orar. E a oração dela não foi bonita, foi crua, foi rasgada, foi verdadeira. "Senhor, o fogo está vindo, o Senhor está vendo. Eu não tenho mais ninguém para pedir socorro, só o Senhor. Eu não tenho caminhão-pipa, eu não tenho mangueira grande, eu não tenho força para carregar minha filha e correr. Eu só tenho fé. Se a minha fé serve para alguma coisa, então ouve agora." Ela respirou fundo, tossiu, limpou o rosto com o dorso da mão e continuou: "Se essa casa não for mais para nós, leva. Eu não vou brigar com a tua vontade. Mas, se ainda for propósito do Senhor manter a gente aqui, então manda esse fogo parar na porta. Faz o vento virar. Faz o fogo obedecer. Mostra para quem está rindo que o Senhor ainda manda." Silêncio. Silêncio pesado. Silêncio que dói no ouvido. Parecia que até o som das labaredas segurou o fôlego para escutar. Foi aí que alguém gritou, lá da estrada: "Olha o fogo descendo. Meu Deus do céu, olha, tá vindo direto para a casa delas." E tava mesmo. O morro tava em brasa. A cerca lateral já tinha desaparecido. O pomar? Só tronco preto. Galinha? Nada sobrou. O fogo vinha como bicho solto, rugindo, puxado pelo vento, cuspindo fagulha, atacando tudo pela frente. Era questão de segundos. Letícia chorava tremendo: "Mãe, mãe, ele está chegando. Mãe, ele está chegando."
E Célia, que estava de joelhos, levantou a cabeça, ergueu a Bíblia aberta e falou mais alto do que o barulho das chamas: Senhor, o fogo é tua criatura, o vento é tua criatura, nada acontece sem passar pela tua mão. Então eu te peço agora, diante de todo esse povo, manda parar. Ela não falou se o Senhor quiser, ela falou manda parar. Foi ousado, foi direto, foi fé pura. E naquele exato segundo, o vento, que empurrava o fogo contra a casa, mudou, não diminuiu, mudou. É como se uma mão invisível tivesse segurado o ar e empurrado na direção contrária. As chamas, que vinham definidas, retas, avançando para a varanda, se curvaram como pano no vento. Não tocaram a parede, não avançaram pelo alpendre. Elas fizeram uma curva, elas contornaram a casa. Elas literalmente passaram pela lateral, abraçaram o terreno e seguiram adiante. Um bombeiro gritou: impossível. Outro bombeiro começou a chorar. Uma mulher caiu de joelhos na estrada. Teve homem grande, homem que tinha rido, homem que tinha falado fanática, que botou a mão na cabeça e disse só: meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando a fumaça baixou, quando o vermelho virou cinza e o barulho virou silêncio, a imagem parecia montagem. Tudo ao redor, queimado. Árvore preta, galinheiro virando pó. O chão marcado, carbonizado, como cicatriz. Mas a casa azul, intacta. A madeira da varanda, intacta. A cortina bordada na janela, intacta. Nem o botijão tinha aquecido bastante para estourar. E o mais chocante, a linha do fogo parou exatamente onde começa a porta. Uma marca nítida no chão, escura de um lado, limpa do outro. Como se alguém tivesse riscado um limite e dito: daqui você não passa. Célia estava ainda ajoelhada, com a cabeça baixa, Letícia agarrada nela, soluçando, e ela repetindo, baixinho, agora não mais em desespero, mas em gratidão: Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. Os vizinhos começaram a se aproximar devagar, com medo de pisar naquele limite no chão, como se fosse lugar santo. Ninguém queria colocar o pé onde o fogo tinha parado. Ninguém queria atravessar a linha. Parecia profanação. Aquele risco preto na terra parecia gritar: Deus esteve aqui. Um dos bombeiros, o mais velho, ainda estava de joelhos. Ele não estava chorando de pânico. Era outro choro. Quem já viu milagre de perto sabe, tem um choro que não é medo, é quebrantamento. É quando a alma entende que viu algo maior que ela mesma. Ele enxugou o rosto com o braço e disse, ainda olhando para o chão: eu nunca vi isso. Eu tenho 22 anos de incêndio. Já vi casa virar pó em 10 minutos. Já vi fogo pular estrada larga como se fosse nada. Mas eu nunca vi fogo parar na porta. Nunca, nunca desse jeito. O mais novo, que tinha rido de nervoso minutos antes, agora estava calado. Ele tirou o capacete, passou a mão no cabelo suado, e falou baixinho, quase com vergonha de alguém ouvir: eu falei que era impossível. Perdão, dona. Perdão, eu falei besteira. Célia levantou o rosto devagar. Não tinha raiva em nenhum traço dela. Nenhum, eu avisei. Nenhum, está vendo? Só gratidão. Só aquele tipo de paz cansada de quem foi até o fundo e voltou viva. Ela segurou a mão do bombeiro e disse: não pede perdão para mim, filho. Agradece para ele. Ele é que segurou. Letícia olhava tudo com olhos abertos demais, como se estivesse tentando guardar cada detalhe para nunca mais esquecer. E, de fato, ela nunca esqueceu. E então veio o momento que calou até quem tinha língua pronta para zombar. Um dos vizinhos, aquele que tinha dito fanática, aquele que tinha falado Deus não apaga fogo de pasto, aquele que tinha cruzado os braços para assistir a tragédia, como se fosse novela, se aproximou, devagar, tremendo. Ele não conseguiu chegar até a varanda. Parou antes. Caiu de joelhos no barro escuro e começou a chorar. Mas chorar de soluçar. Chorar quebrado, chorar rasgado, sem orgulho nenhum. Eu falei que a senhora era doida, ele dizia, engolindo o próprio choro. Eu chamei a senhora de fanática na frente de todo mundo. E Deus veio por causa da senhora. Deus ouviu sua voz. Ele ouviu, Dona Célia. Ele ouviu. Ele colocou a mão no rosto e repetia: ele ouviu, ele ouviu, ele ouviu. As outras pessoas, que minutos antes estavam gravando com o celular para mandar no grupo, baixaram a câmera. Teve gente que apagou o vídeo ali mesmo. Teve gente que começou a pedir desculpas sem nem saber direito para quem. Perdão, Dona Célia.
Desculpa. Está, eu falei sem pensar. Eu falei que Deus não vinha mais. Eu falei que milagre era conversa. Deus me perdoa. Deus me perdoa. O clima mudou. Não era mais tragédia de vizinhança. Virou culto a céu aberto. Sem pastor, sem microfone, sem cadeira. Só poeira, lágrima e a certeza de que o céu ouviu o nome daquela casa. Um silêncio profundo tomou conta. Não era silêncio vazio. Era aquele respeito que a gente só vê em hospital, depois que alguém volta do impossível. Ou em velório, quando a família sente Deus no meio da dor. Silêncio de presença. Silêncio de fala baixo, porque tem alguém aqui. Célia se levantou devagar. As pernas ainda tremiam. A roupa estava preta de fuligem, o cabelo grudado. Mas, de pé, ela parecia maior do que antes. Não fisicamente, espiritualmente. Parecia mãe e guarda-costas ao mesmo tempo. Ela segurou a filha e falou alto, não para se mostrar, mas porque aquele momento pedia que fosse dito: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Cada frase foi saindo mais forte. E a cada vez que ela dizia, o Senhor é Deus, mais gente desabava. Uma senhora idosa, que estava lá só olhando, botou a mão no peito e começou a louvar em voz baixa, agradecendo por ainda ter visto aquilo antes de morrer. Um homem grande, trabalhador de roça, aquele tipo de homem calejado que nunca chora em público, abraçou o próprio rosto com os dois braços e soluçou feito criança. Letícia chorava abraçada na mãe, mas agora já não era só medo. Agora era aquele choro aliviado, aquele choro depois do livramento, aquele choro de ele não esqueceu da gente. E foi ali, na frente de todos, que aconteceu algo ainda mais forte que o fogo parando. Aconteceu rendição. O comandante dos bombeiros, o homem mais duro ali, respirou fundo e falou, em voz alta, para todo mundo ouvir: eu não vou botar isso no relatório, porque ninguém vai acreditar. Mas eu vi, e se alguém perguntar, eu vou dizer a verdade: o fogo estava vindo para destruir. A senhora orou, o vento virou, e o fogo desviou. Ele olhou bem no rosto de Célia e concluiu: tem coisa que não é da terra. Aquela frase mexeu com a vizinhança mais do que qualquer sermão mexeria, porque não foi pastor que falou, não foi crente que falou, não foi quem já acreditava. Quem falou foi gente que trabalha com fogo, que sabe como fogo anda, que conhece o jeito que fogo come mato seco. E até eles disseram: isso não é normal. Célia então fez algo simples, que parece pequeno, mas quem entende o mundo espiritual sabe que foi gigante. Ela ajoelhou de novo e agradeceu. Não pediu riqueza, não pediu casa nova, não pediu favor em troca, não exigiu explicação. Ela só agradeceu. Obrigada, meu Deus. Obrigada por não deixar minha filha virar notícia triste. Obrigada porque o Senhor não deixou a gente sozinha. Obrigada porque o Senhor ainda guarda quem chama pelo teu nome. Obrigada porque o Senhor conhece esse chão, essa varanda, essa casa. E ela terminou dizendo bem devagar, palavra por palavra, como quem carimba a sentença: obrigada porque o Senhor sabe o que faz. Naquele mesmo fim de tarde, quando o sol já baixava e o cheiro de queimado ainda estava preso no ar, algumas coisas começaram a acontecer, uma atrás da outra. Primeiro, ninguém foi embora. Ninguém teve coragem de simplesmente virar as costas e voltar para a rotina, como se tivesse visto qualquer coisa. As pessoas ficaram ali, sentadas na beira da estrada de terra, caladas, pensando. Era como se cada um precisasse olhar para dentro e perguntar: o que é que eu tenho feito com Deus até aqui? Segundo, teve reconciliação. Uma vizinha que não falava mais com Célia há meses, por causa de uma briga boba, uma palavra torta, uma mágoa antiga, chegou devagar e disse: me perdoa? Célia não perguntou por quê, não cobrou, não lembrou do passado, só abraçou. E as duas ficaram ali, as duas cheirando a fumaça, as duas suadas, as duas chorando baixo e balançando a cabeça, dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Terceiro, teve conversão de verdade. Não estou pensando em ir mais na igreja. Conversão de cair o joelho no barro e dizer: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu não consigo mais viver sem Ele. Quem se ajoelhou primeiro foi justamente o homem que tinha zombado alto, o mesmo que riu dela na frente de todos. Ele colocou as mãos no chão queimado e falou: eu sempre falei que Deus tinha largado a gente. Eu sempre falei que Ele não liga. Hoje eu vi que Ele liga, e eu é que estava longe. Hoje eu volto. Ouviu, Deus? Eu volto.
E aquilo bateu diferente em todo mundo, porque não tem sermão mais forte do que ver o orgulhoso quebrar no chão. Ali, do lado daquela casa azul protegida como se tivesse um muro invisível em volta, o bairro inteiro percebeu uma coisa clara, como o risco preto marcado na porta. Deus ainda responde clamor sincero. Deus ainda defende quem se ajoelha. Deus ainda guarda quem honra o nome dele, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo pobre, mesmo sendo motivo de riso para os outros. A história se espalhou, ainda naquela noite, antes mesmo de Célia conseguir limpar a fuligem das mãos. Já tinha gente chegando de outros sítios para ver a marca do fogo na porta. Parecia romaria. Gente que ela nem conhecia, perguntando: "Foi aqui? É verdade que não queimou? A senhora pode orar por mim também?" Teve uma moça que chegou tremendo, dizendo: "Eu estou com medo de perder meu casamento. A senhora ora para Deus mudar o vento lá em casa também?" E Célia, cansada, exausta, voz rouca de fumaça, respondeu com um sorriso humilde: "Quem muda o vento é ele. Mas eu seguro tua mão e oro junto." E orou, ali mesmo, sem vergonha de quem estava olhando. Porque, depois daquele dia, vergonha não morava mais naquela casa. Nos dias seguintes, algo ainda mais bonito começou a acontecer. A casa de Célia, que antes era vista só como a casa da mulher que vende pão, virou ponto de socorro. Gente aparecia não para comprar, mas para ser ouvida, para desabafar, para chorar em paz sem julgamento. E Letícia, a menina que chorava de medo enquanto o morro queimava, foi quem mais mudou. Quem viu. O olhar dela nunca mais foi o mesmo. Antes, ela era só filha protegida. Depois daquele dia, ela passou a caminhar diferente. Não era arrogância, era certeza, era aquele jeito de quem sabe: eu vi Deus agir, eu vi Deus me guardar, eu vi Deus segurar fogo com o vento. Ela mesma começou a falar, quando alguém perguntava: "Eu tava lá, eu vi, o fogo parou onde minha mãe mandou parar." E parou porque ela falou com Deus. A senhora pode até não acreditar, mas eu vi. E ninguém conseguia discutir com aquilo, porque testemunho de quem viu não é opinião, é prova. Hoje, quando alguém pergunta naquela região: "Essa história aí é verdade mesmo, ou é invenção de internet?" Ninguém responde com discussão. Eles levam a pessoa até a casa, mandam olhar para o chão da entrada, apontam a linha. Uma marca escura corta a terra da porta de Célia. De um lado, queimado, retorcido, morto. Do outro lado, limpo, vivo, intacto. Como se o próprio dedo de Deus tivesse desenhado na poeira. Daqui para dentro, não toca. E todo mundo que visita aquela casa ouve a mesma frase. Não é bordão, não é slogan, não é marketing de milagre. É declaração. Célia olha nos olhos e diz, do mesmo jeito que disse ajoelhada no meio do incêndio: "Deus sabe o que faz." E é sempre assim. Uns choram na hora. Outros só respiram fundo, e vão embora quietos. Mas ninguém sai de lá igual, porque agora não é mais só sobre um fogo que não entrou. Agora é sobre uma certeza que entrou e não sai mais. Deus vê, Deus ouve, Deus estende a mão no último segundo. E, quando ele decide proteger, nem o fogo atravessa a porta. Glória a Deus!